Eu venho acompanhando essa movimentação dessa cultura já há bastante tempo. Não é de hoje que eu estou falando do RAS, né? Mais de 10 anos que eu venho falando, né, que o Brasil está dormindo, né? Tá pensando se vai plantar ou não. Já deveria ter plantado há muito tempo. Oi? É a mesma coisa. O abacate já temos costume no Brasil, né? Aqui no Nordeste, estava em Ibiapina, tem plantios comerciais, já faz parte do nosso dia a dia, né? O abacate. Só vocês não conheciam, a maioria não conhece o RAS, né? O RAS é o que tem valor econômico que vale bilhões de dólares no mercado internacional, né? O abacate comum nosso, que a gente fala aí, Betânia, né? Essas daí, é local, não tem valor comercial para exportação. Primeiro por quê? Porque não aguenta mandar de navio, né? 20 dias, 30 dias no navio, chega lá já vira uma papa de abacate, né? Esse abacate RAS não, é um abacate que também consegue ir em qualquer canto do mundo de navio. De avião, qualquer coisa vai, isso aí, tranquilo, né? De avião, você pode mandar qualquer coisa. Agora, o que determina realmente se uma fruta vai ter valor comercial ou não é a vida de prateleira dela, o tempo que ela consegue chegar no destino que você quer e que chegue lá de uma forma que ainda com boa apresentação, né? Que tenha tempo ainda de você comercializar, levar para casa e consumir ela. E aqui, na verdade, os principais produtores, não dá para falar de abacate sem falar do México, né? E também nós somos grandes consumidores, né? O Hemisfério Sul, Chile, Peru, Colômbia, todos esses países são consumidores vorazes, né? da fruta, né? República Dominicana, né? Até a Indonésia, na verdade, tem uma grande área. Eu tive a oportunidade de estar visitando também antes da pandemia, e onde consome o abacate igual a gente, também são abacate tropical e faz vitamina de abacate, tem até abacate com café, né? Vitamina de abacate com café, e por aí vai. Mas veja aqui a curva, não precisa se ater aos números, é o crescimento exponencial, ano a ano crescendo, mas só que o consumo, aí é a diferença. O mirtilo que eu falei antes, ela não vem acompanhando. Hoje, na verdade, eu tenho observado que o mirtilo está se plantando muito mais do que o crescimento que está tendo no consumo, né? Do meu ponto de vista, né? Muitos países começaram a plantar. Ao mesmo tempo, não está tendo esse crescimento do consumo. O abacate é o contrário. O abacate planta, mas o consumo está o dobro, né? O nosso plantio no mundo inteiro não chega a 6, 7% de aumento anual. Alguns lugares está diminuindo, né? Enquanto que o consumo está sempre 2 dígitos. Nos últimos 10, 15 anos, pelo menos, do tempo que eu estou trabalhando com abacate, é crescimento de 2 dígitos, chegando até 20% por ano, em alguns países. Esse é o pequeno. Aí depende da variedade do porta-enxerto que você usa e do sistema que você conduz. Mas hoje a tendência, tem plantio já de 1.200 plantas de abacate por hectare, produzindo 40 toneladas por hectare, né? Então imagina, o mirtilo produz 40 toneladas, hein? E o abacate, quem produz bem abacate é 40 toneladas. A média do abacate é 10, 15, no Brasil não chega nem a isso, né? Lá fora, bons produtores, que nem, por exemplo, o Campo Sol, que eu acompanho há bastante tempo, é 17 toneladas, mas em áreas de 3, 4 mil hectares, né? 16, 17 toneladas. Mas eu conheço produtores também com 40 toneladas de média, né? Por isso que está aí a diferença em termos de valores, né? Por isso que a área aqui também é bem mais expressiva, já chega, eu não tenho acompanhado direito, mas deve estar mais de 40 mil hectares hoje de RAS no Peru. Mas no México também não tem onde plantar mais. Se você vai Michoacán, que é não sei se já ouviram falar do país onde tem muita droga e tal, uma época, como eu ia lá, tinha gente pendurado de ponta cabeça, sem pescoço, assim. É o terrorismo mesmo, violento, um lugar muito perigoso, por sinal, e que onde está virando o abacate do sangue, porque o narcotráfico está entrando, que muitas vezes o abacate está dando mais dinheiro que cocaína, eu acho, né? Essa é a realidade. Eu estou exagerando um pouquinho, mas essa é a realidade. Ainda hoje, eu tive esse ano, tem lugar que você não dá para passar de carro, se você não tiver um conhecido, né? Não é briga entre as facções, né? Que nem nós temos também em algumas partes do Brasil, né? Entendeu? Mas
Outra coisa, eu não sei se posso falar isso, mas lá se paga $100 por hectare, pelo menos em Michoacán, o produtor me falou que paga $100 por hectare para eles poderem trabalhar com abacate. Pago não para a polícia, para proteger, para ter segurança. $100 por hectare, e essa pessoa tinha mais de 1.000 hectares, imagina, $100.000 por ano. É o passe. Eu olhei aqui só para ter, já apresentei isso aqui nas lives também, mas só para ver como está a distribuição da produção e o consumo, né? Então, o hemisfério sul, quase 70% da produção. A África está crescendo muito também, né? E aqui, o consumo, queira ou não, gosto ou não gosto dos americanos, os americanos comem de tudo, acho, né? Vai comer abacate e frutas vermelhas. Frutas vermelhas também é tudo americano, praticamente. Mirtilo também, que eu estava falando antes, 60%, 70% da produção do mundo é consumido pelo americano. Abacate também, mais da metade é o destino americano. Depois a Europa vem crescendo bastante. A Ásia, essa é a grande promessa, né? Se a China começar a comer um abacate, começar a comer um abacate, aí sim você pode plantar até na Lua, né? Que vai faltar abacate, né? E também aqui, o crescimento, né, das exportações mundiais. Isso também tem muito a ver com a abertura do mercado americano, acho que foi 2007, alguma coisa, quando teve a abertura plena para o México, né? Então o México começou a produzir, plantar abacate e está exportando hoje, pelo menos o último dado que eu tinha, mais de 1.200.000 toneladas de abacate só para os Estados Unidos. Ou seja, em média 100.000 toneladas por mês. E só para dar um comparativo, o Brasil exporta quanto? O ano todo? Não chega a 10.000. Um país com essa dimensão territorial que tem, não chega a 10.000. Ano passado acho que até caiu, acho que foi 8, 9.000 toneladas. Mas vem patinando nessas faixas de 10.000 toneladas há algum tempo já. Então, não representa um dia do mercado americano, só para você ter uma ideia. Então, e aqui entrou o Peru, né? O Peru também é recente, eu venho acompanhando o Peru há 20 anos. Essas áreas de Trujillo, Chiclayo, essa zona toda que planta abacate e mirtilo. Ela nem aparecia nas estatísticas, né, o Peru. O Chile era um grande exportador, né, principalmente nos Estados Unidos. O Chile está caindo, já está pela metade. Problema do quê? De água. Não tem onde plantar mais, porque falta água. As importações também, é o que eu estou falando. O consumo tem crescido mais do que o que tem plantado. Aí, realmente, o abacate também, mas só que são projetos que tem que ter certa envergadura, né? Para ter participação. Olha o México, as exportações no México aqui. Então, é uma fruta, esse Hass sozinho vale alguns bilhões. Só no mercado americano está se falando em 5 bilhões. Só com abacate Hass. E no mundo deve estar valendo aí, eu vou estar chutando aí, mas chegando quase a 2 dígitos aí, vai. Então vale mais que um maçã. Muitas dessas frutas tradicionais hoje, o abacate já está passando essas frutas tradicionais em termos de valor no mercado. E o preço, todo mundo me falava, professor, todo mundo está plantando isso aí, daqui a uns anos, quando começar essas áreas, começar a produzir, o preço vai cair pela metade. Pelo contrário, dobrou nesses últimos anos. E a oferta tem o ano todo. O México produz o ano todo, né? O Brasil ainda não. Nós temos condições, no meu ponto de vista, eu sempre falo isso, que o Brasil tem condições de produzir as 52 semanas do ano, se a gente explorar os vários microclimas que nós temos, desde o Nordeste ao Sul do Brasil. Nós podemos plantar desde o Rio Grande do Sul até aqui no Nordeste, se for nas serras, né? Com combinação de variedades, né? Só que tem certas janelas do ano que tem menos oferta. É aí que entra o Ceará. Porque eu já trouxe aqui, muita gente não sabe, mas já trouxe os maiores produtores do Brasil, já vieram aqui na Serra de Ibiapaba. Eu mostrei para eles na época de dezembro, janeiro, abacate Hass pendurado lá, com matéria seca de 21%, 23%. Né? Porque agora a florada aqui também é diferente, nós estamos quase no Equador aqui. Né?
A florada está ocorrendo agora. No sul vai correr daqui só em setembro, agosto, depois começa a florescer. Então, a gente tira o abacate raiz aqui fora do eixo São Paulo-Minas, que é o principal produtor. E é no período que o abacate chega a R$ 50 no supermercado, porque não tem no mercado nacional. Daí o pessoal traz do Chile. Traz do Chile uma caixinha de 10 quilos, vi esse ano, R$ 220, que chega em São Paulo. Ou seja, já chega com mais de R$ 20, e não é um abacate CAT 1, é o CAT 2, 3 ali. E já chega posto no CEAGESP, eu vi agora, com Bonella, com o pessoal ali, a mais de R$ 200 a caixa de 10 quilos. Tá? E é nessa janela que o estado do Ceará tem possibilidade de produzir. Olha aqui que está falando em termos de crescimento. Se você for ver aqui, crescimento anual. Tá? O Canadá, apesar de um país pequeno, quase 100 mil toneladas, quase 20% de crescimento. Os Estados Unidos, que já consomem muito abacate, cresce aí próximo de 12%, 13% ainda. O Japão, desde a minha época que eu estou no Japão, que estudei lá, é a mesma coisa. Só que o Japão importa 60 mil toneladas. É 6 vezes o que nós exportamos. Né? Olha a coisa, presta atenção nesse mapa. Né? Lembrar que México explora aqui, costa oeste, né? Da Califórnia. E onde que nós podemos explorar? Aqui do Ceará? É a costa leste. E veja o consumo que tem a costa leste em relação à costa oeste. Não chega nem metade. Né? Enquanto que a Califórnia consome quase padrão mexicano, mais de 5 quilos per capita, aqui a Flórida, o sul é 2 quilos ainda. Então, os Estados Unidos ainda tem muita gordura ainda, né? Muito espaço para crescer ainda, né? O consumo do mercado interno americano. E principalmente aqui na Flórida, eu até achei estranho esses números, porque é só latino, praticamente mexicano, deveria consumir mais. Né? Olha aqui os números das 52 semanas. Né? Tem semana aqui do Super Bowl que chega a 50 mil toneladas de exportação. Né? Entende? É um absurdo o volume. Fora o que eles plantam e produzem na Califórnia. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Toca a música aí para nós, amigo. Esse cara vai falar tudo que eu precisava falar, que ele fala melhor que eu aí. Ó. monoinsaturada, hidrata nos cabelos, prevenindo a queda dos
Então, hoje tem essa mídia espontânea que, nossa, tem em todo lugar você encontra, né, material similar a esse, de forma espontânea. Antigamente, uns 10 anos, 15 anos atrás, quando comecei a trabalhar, o abacate era um vilão ainda, que era gorduroso, né, e hoje é o contrário. E quem conseguiu mudar isso foi trabalho científico, realmente, que a Universidade, que o pessoal da Califórnia, a Avocado Commission, lá, praticamente gasta mais de $1 milhão por ano, só financiando pesquisa dessa parte do abacate do bem, por exemplo, né? E o que se gasta de marketing também é um absurdo. Então, nós temos tudo isso de graça, não precisamos colocar nenhum centavo. O pessoal do México, da Califórnia, já fazem o marketing disso a nível mundial, né? E as grandes empresas também. Então, o Brasil diria, um produtor médio aí de abacate, comparado com o México, mas é a maior parte das variedades tropicais, né? Pode ser que esses números já não estejam mais atualizados, ainda mais com a geada que teve também, agora no passado, teve muitas regiões aí que perderam muitas áreas de abacate novos, né? Tem plantios novos que se perderam. Mas se você for ver, é a mesma coisa que eu estava falando do mirtilo. Se você for querer plantar raiz, pensando no mercado interno, não vira nada. O mercado interno não consome nem 1.000 toneladas de abacate raiz. Isso do dado do CEAGESP, né? Então, se você for pensar num projeto de abacate raiz, tem que ser para exportação ou nichos de mercado, que nem aqui, o Ceará ainda tem essa possibilidade, se você realmente conseguir colher dezembro, janeiro, fevereiro, na contraestação de São Paulo, quando estão importando o abacate do Chile, aí sim, você consegue mandar para São Paulo, né? Mas se você plantar 1.000 hectares aqui também, já satura o mercado de São Paulo. Não tem um volume para isso. Agora, se for para exportar, você pode plantar 10, 20, 50 mil hectares que não tem problema, né? Aí aqui entra a questão de escala também. O abacate, para se tornar viável para exportação também, tem que partir em escalas, pelo menos a região, né? Se for plantar aqui, teria que ter uns 500 hectares de abacate, para começar a poder girar. Senão você manda um container, quer outro, não, já acabou a produção, aí não gira nada, né? Se você for ver no Peru, o pessoal manda dezenas de containers por dia, uma empresa muitas vezes. Os números eram pequenos, 2004, 100 toneladas. E hoje nós estamos chegando a 10 mil. Então, se for colocar em crescimento, até teve um crescimento razoável, mas em volume é muito pouco. E aqui falta colocar a variedade local de vocês aqui, né? Mas esse aqui, é o avocado aqui que realmente tem valor no mercado externo, né? E praticamente, pode falar, os outros têm nicho de mercado, mas enquanto você manda 100 containers de raiz, você vai mandar meio desses outros materiais. 99%, mais de 95% do mercado internacional está em cima de raiz. Aí sim, regionalmente, cada país tem outras variedades mais consumidas, que nem o Peru gosta muito do fuerte, África do Sul do fuerte e tal, para o mercado local. Mas são variedades que também não conseguem ter esse transit time aí de 30 dias em navio, né? Então, esse aqui é o raiz, que muitas vezes... Aqui vocês já estão acostumados com a pele escura do abacate, mas lá no sul o pessoal não tem muito conhecimento, acha que já está estragado, né, muitas vezes, né? Mas E aqui é o período de colheita de cada um. Então, é muito importante a questão da janela de produção. Hoje também, se for plantar abacate pensando em exportação, tem que estar muito atento ao Peru, né? Você tem que estar procurando entrar antes do Peru ou depois. Apesar que o Peru está colhendo o ano todo hoje também. Toda pipoca que você for hoje está plantando abacate. Vai lá para a serra, está plantando abacate a 2.000 metros de altitude. Então, você vai qualquer época do ano, tem abacate lá também. Mas em volume pequeno, né? Em volume grande está concentrado numa região ali de Trujillo, né, Chiclayo,
E agora, até a Campossol mesmo, que tem muita área no mesmo lugar, está arrancando abacate para plantar em Piura, por exemplo, na região quente, que é muito parecido com Petrolina, onde planta manga. Por quê? Para poder deslocar um pouco a produção, para entrar mais cedo no mercado, né? E aí, mercado nosso, são épocas antigas, né? Esses preços já não tá. E aqui está o grande diferencial. Hoje está começando também, mas de forma muito tímida ainda, esse raiz maduro, né? Esse que é o ponto, na verdade, que tem que ter, né, para poder estar no mercado, né? Você comprar o abacate para consumir no dia ou no dia seguinte. Esse negócio de comprar fruta para deixar, ficar apertando todo dia, para ver se amadureceu, coloca com maçã, né? Não funciona, né? Por isso que os nossos restaurantes japoneses do Brasil não tem abacate no sushi. Qualquer lugar do mundo tem. Não tem por quê? Não tem a constância, você não tem sempre até então não tinha, né, em algum lugar. Agora, se você comprar o abacate verde e ficar no restaurante esperando para ela amadurecer, não funciona. Então, teria que ter esse sistema, que hoje, no mundo todo, é o que está se praticando. Esse que eu estava falando, esses meses aqui que o Forno do Ceará pode produzir. Isso aqui são abacates verdes que o pessoal do Sul cola e coloca no mercado. É um absurdo. E está vendendo a R$40 o quilo. Mas é verde. Não vai amadurecer. Todo ano tem esse problema. Até nas grandes redes de supermercados, muitas vezes. Eu cheguei a trabalhar falar com o pessoal da gerência, tudo, de uma das redes lá de Brasília, até que eles tiraram esses abacates. Estava falando aqui no Ceará, né, uma foto que eu recebi daqui, em março, R$40 o quilo. Mas isso não adianta, não pode, vocês não podem ter isso como referência. Porque não vende. Está lá de perfumaria, ela vai apodrecer na prateleira, só um louco para ir lá comprar, pagar R$40 um abacate, se você tem um outro que você pode pagar 5, 6, né, do lado. E outra questão que eu vejo aqui no Ceará, ainda é pouca incidência de pragas, né? Aqui está vendo no fundo, aqui, broca do fruto, Stenoma catenífer, essa foto do meio, né? Essa é a praga quarentenária para os Estados Unidos. Tá? Apesar que agora, mesmo com essa praga, o Estado de São Paulo, Minas, abriu o seu mercado americano. Eu não sei se alguém já está fazendo exportação para lá. Eu tenho que me atualizar com relação. É uma coisa recente, né? Mas é a praga quarentenária. E aqui o Ceará, por exemplo, até eu ia levantar essa demanda aqui para o doutor Silvio, para fazer o levantamento, se essa praga está presente no Ceará ou não, né? Porque com a entrada dessa praga no estado de São Paulo e Minas, hoje o pessoal, para colher abacate, né, com qualidade, chega a fazer mais de 20 pulverizações por ano. É como se fosse o greening da laranja. Entende? E aqui eu vejo o pessoal na serra, tem gente que nem pulveriza lá, pulveriza 1, 2 vezes por ano, olha lá, né? E isso aqui tem realmente, além disso, mudou completamente o manejo, né? Antes, até então, o abacate não era podado. Agora, com essa praga, tem que ser podado, senão você não consegue controlar essa praga. Porque senão você não tem eficiência na pulverização, né? E aí é o comum, né? Fitóptera, enfim. Outra coisa que o pessoal não presta atenção, lasioproidia, que é um problema muito recorrente, está em todo lugar, e que muitas vezes é confundido com fitóptero, né? Acho que não é o momento de a gente ficar falando muito disso, tá? Mas aqui, são os plantios lá fora, né? Vocês estão vendo, plantando em cima do morro aí, parece, né? No morrinho, né? Tem lugar que você tem que sair correndo para subir, tem mais de metro dificulta a colheita, tudo, mas isso tudo por questão da fitóptera, né? Então, a água não pode acumular no pé. Esse negócio de plantar ela em curva de nível, usando as técnicas de conservação de solo, essas coisas, para fruta em geral, ela não funciona, porque você vai acumular água e aquela parte que para a água apodrece, dá problema na raiz, né? Então, sempre tem que estar escoando a água, tirando a água de fora do pé dela, né? Isso aqui já no Brasil, já estão usando também no estado de São Paulo, né? Muitos consultores já estão recomendando o plantio, principalmente em solo mais pesado, que é para o controle da fitóptera. No Brasil ninguém usa isso, mas lá fora é muito comum.
né? Da lasoploidia. Então, essa é uma das principais doenças lá do Peru também. No Brasil, nós temos muito e muitas vezes está sendo confundido, não é? Acho que não é o momento de a gente falar muito sobre isso aí. Vamos poder passar o estenoma catenífero, essa broca. Se alguém lembra de ter visto isso aí, né? É bom tomar muito cuidado com ela. Por isso que eu falo, se o Estado não tem presente, já é um grande caminho, né? Facilita muito mais a exportação para o mercado americano, que seria o grande consumidor. É o que eu falei, nós estamos aqui do lado, né, da costa leste, né? É muito mais competitivo até que o México para entrar na costa leste dos Estados Unidos. Só para vocês conhecerem a bichinha, tá? E monitoramento, né? O Peru tem também, né? Mas na região produtora onde exporta, não. No deserto tem, na selva. Na selva está presente a estenoma catenífero também. Então, isso aqui é coisa do governo, né? A DARGA teria que fazer isso, né? Colocar as armadilhas e fazer o monitoramento para saber se ela está presente e tentar manter ela o mais longe possível. Outra questão muito perigosa, que está chegando também, é a murcha das lauráceas. Na verdade, esse seria o greening. Se ela entrar, a região da Flórida está detonando naquela região de Homestead, por exemplo, perto de Miami. Ela já está presente, né? E nós temos elas aqui, a Chilepolis, essa coleóptera, mini coleóptera que nós temos no Brasil, né? Está presente. Eu tenho um aluno que esteve trabalhando com isso, pesquisando essa parte, fazendo levantamento, né, em São Paulo, mas o fungo não está ainda, né? Mas tem tudo, se ela chegar, para explodir. Esse é o grande risco. Algumas áreas do Brasil, né, aqui a Jaguaci, que foi a pioneira, eles têm packing, que é praticamente idêntico a qualquer packing fora do Brasil também, mas essa região tem sofrido muito com calor intenso nesses últimos 2, 3 anos, e a produtividade tem caído muito, né? Ela floresce, mas na hora da frutificação, vem aquelas ondas de calor de 40 graus, com aquele bafo. Entende? Bauru, a região de Bauru. É onde saiu o abacate mais cedo, né? Final de fevereiro, março, antes do Peru entrar. Então, mesmo tendo uma produtividade menor, você tem um preço melhor, né? Então, estão bastante comprometidos em termos de produção aí nessa região. Até ouvi falar que eles estão indo para o Rio Grande do Sul, no Vale do Caí, plantando abacate lá no Rio Grande do Sul também. Então, é uma empresa que vive do abacate. Eles têm toda a cadeia do abacate, desde a produção de mudas até a parte da comercialização, exportação, mercado interno. Eles fazem o congelado também da polpa para abastecer os restaurantes mexicanos, né, para fazer o guacamole. Extraem o óleo do abacate também. Outra coisa muito importante do abacate, tem um óleo que vale muito dinheiro também, vale mais que da oliva, né? Então, se você fizer todos os protocolos certinho, você tem exportação garantida do óleo também. Então, a opção, fruta in natura, exportação, e os frutos de segunda que não consegue exportar, extrair o óleo. E aqui o polo na divisa com o Paraná, tem esses 3 produtores, e tem os viveiros também, a Campo de Ouro, a Prima Seme, que são hoje consideradas as melhores hoje do Brasil, pelos produtores. E aqui também a Kaline montou um packing grande também, recente, foi agora na pandemia. Eles devem ter as máquinas mais modernas hoje do Brasil, para exportação também. Esse aqui na época que eu fui, 2021, né? Já tem um ano, deve estar pronto já. E eu estava começando, foi o primeiro ano da exportação deles aqui. Então, só para você ter uma ideia, um equipamento desse custa alguns milhões, né? 1, 2 milhões de dólares, de repente, né? Que já classifica por tamanho, por textura, firmeza, né? Para fazer isso, tem que ter pelo menos 500 hectares ou mais para justificar um investimento desse, né?
A Campo de Ouro com produção de mudas. A Prima Sêmen que fica do lado também. Esses já estão fazendo as mudas clonais, né? Eles já têm a licença da Westfália. A outra, Campo de Ouro, fiquei sabendo agora que conseguiu a licença da Alice Best para uma variedade chamada Maluma, que seria bom para as nossas condições aqui do Ceará, porque são variedades que toleram mais calor já e são mais precoces, que é protegido, você paga royalties da muda, e, se não me engano, o peru está pagando em torno de $1.000, já é mais barato que o mirtilo, em torno de $1.000 por hectare ano, depois do início da produção. Eu não falei do mirtilo, mas tem variedades de mirtilo, né, de framboesa, que para você ter acesso ao material genético é 100 mil euros, para você acessar ao material genético. Além disso, você paga royalties da muda e paga mais ainda a royalties da produção. Né? E tem que ter uma área mínima, que não é pequena, para você plantar, senão você não consegue essas licenças. Mas elas compensam, porque elas se pagam. Se você fizer área de 100, 200 hectares, ela se paga tranquilamente, pela produtividade, qualidade, pelo shelf life que ela tem. Então, essa é a genética. Infelizmente, você pode ter o melhor técnico, pode ter o melhor clima, se você não tiver a genética correta, né, você não vai ter aquela eficiência, né? Então, estamos modernizando, né? Esse viveiro já tem código de barra nas mudas, tudo. Mas hoje uma muda de abacate está custando em torno de R$ 27 no viveiro aqui. Até pouco tempo atrás estava tendo fila de 2 anos para você conseguir comprar essas mudas, né? E eu estou falando, agora mesmo o Ceará acabou de chegar 10 mil mudas, não desse viveiro aqui, desse aqui, da Campo de Ouro, lá de Piraju, aqui em São Benedito. Né? Estão plantando aí agora, em breve já está plantando. É um projeto para 250 hectares, aqui na Serra do Ibiapaba. Então, está começando, né? É o primeiro passo, né? Depois de muito tempo conversando, falando, já tem uma área realmente já piloto, que já está, né? Tanto que as mudas já chegaram, e teve uma área que foi plantada de 15 hectares mais ou menos, agora no início do ano, e umas outras áreas menores, e esse outro produtor também está com um projeto para plantar mais 100 hectares de abacate raiz, né? Na serra aqui. E a nossa grande promessa realmente para o abacate, para a mudança, né, para sair, era esse projeto da Green Superfood, né, grupo chileno, que era um projeto para 2.500 hectares, na região de Poços de Caldas e Serra da Mantiqueira. Mas eu não sei como é que está. Eu sei que tem 500 hectares plantados. Na Serra da Mantiqueira, a geada do ano passado, acho que andou prejudicando muito. Pouco devolveram a área, até onde eu sei. E está tendo muita mudança na diretoria. Então, não sei o que vai ser o futuro dessa empresa, mas já tem 500 hectares plantados nessa região de Poços de Caldas. Aí também, qual que é o objetivo deles de plantar nessa região? É para tentar tirar uma produção mais tardia, para poder entrar no mercado europeu, por exemplo, depois do Peru, né? Então, se for trabalhar com exportação, Peru tem que estar no mapa, né? O Chile já entra depois, né? O Chile entra mais para o final do ano. Então, são as áreas aqui, ó, construíram um mega de um viveiro, um melhor viveiro também, investiram milhões em viveiro de abacate ali também, dentro da propriedade, porque, segundo eles, pelo padrão que eles trabalham lá fora, não tinham viveiro no Brasil que atendesse a fazer as mudas para eles. Então, gastaram muito dinheiro, um investimento aí de pelo menos $30 mil por hectare em irrigação, com muda, com tudo aí. E falando em valores, ó, o Brasil, eu acredito que, principalmente aqui no Cerrado, é muito barato ainda para plantar abacate. Hoje, nos Estados Unidos, na Califórnia, Santa Paula, área plana, com água, é $100 mil o acre. Vai dar quase $200 mil o hectare. E para plantar, o custo mínimo é $50 mil, né? Uma muda de abacate nos Estados Unidos está custando quase $40 hoje. $40, não é R$40, né? Aqui na Serra você consegue por R$15. Solo que tenha boa drenagem, não pode ser solo muito pesado. O Peru é tudo na areia. O Peru é tudo areia, não tem nem... Hã?
Irrigação, manejo daí. É preferível até um solo mais arenoso do que um solo muito pesado, para falar a verdade. E que tenha água, né? O outro fator importante é que tenha água. Olha os morros que estão plantando, né? Num lugar que plantaram, deu uma chuva lá que foi, a planta foi tudo junto para baixo lá, né? Mas, ó, vale, né? É porque são chilenos. Se você vê o plantio de abacate no Chile, também não é de se assustar, né? Ou na Espanha, em Málaga, também tudo assim, morro para baixo. Não tem, né? Por isso que eu falo, o Brasil é um dos poucos países ainda que tem terra, clima, água para plantar o que o mundo está querendo de abacate. A África também tem bastante possibilidades, mas não tem a infraestrutura que nós temos e a logística que nós temos, né? Eu trabalho no Egito também. Nós temos um projeto para 1.000 hectares de abacate no Egito, né? E estamos com convite para ir para a Zâmbia também. Estão oferecendo terra, tudo para plantar lá, com vários incentivos, essas coisas todas. Mas a questão é a segurança, né? São os plantios, tudo com irrigação. E tem esse Grupo Bonello, que hoje é o maior produtor também, deve ter em torno de 1.600 hectares de abacate. E nos últimos anos só tem plantado abacate raiz, né? Ele que vive do mercado interno de abacate comum. É o maior distribuidor de abacate do Brasil, sem dúvida. E transformando áreas de café em abacate, né? Tem muitos projetos aí, em Minas, né? Tudo em Minas. E recentemente instalou o seu packing também aqui em Itatiba, um mega de um packing enorme, deve ter gastado um bom dinheiro aí já, para o abacate raiz para exportação. E está em parceria com um grupo sul-africano para fazer a exportação. Porque ele sozinho também, apesar de ser grande no Brasil, no mundo é pequeno, né? Hoje os grandes players de abacate, que é Campo Sol, essas empresas têm não só produção no Peru, está produzindo na Colômbia também, para ter aquilo que eu falei antes. O importante do abacate também é ter 52 semanas do ano. O cara que compra abacate não quer saber se tem 10 semanas, só quer toda semana quer abacate. Então, se você não consegue produzir aqui, vai no outro país produzir. É a Mission, perto de Ventura, Oxnard também, tem plantão em tudo que é canto aí do mundo, né? É mesmo essas outras empresas de berries também, você não consegue produzir, vai para outro canto. Falar de kiwi, então, Nova Zelândia, que é pequenininho, tamanho do DF, né? A Zespri fatura quase 2 bilhões de dólares só com kiwi, né? 2 bilhões, e tem um orçamento de mais de 20 milhões de dólares só em pesquisa. E gasta outros 100 milhões em marketing, né? Mas tem plantio na Nova Zelândia, no Chile, na Itália, né? Em todo canto, para ter oferta constante das 52 semanas do ano. Então, se você for ver o panorama de todas as empresas que estão bem no setor, é aquela que consegue ter constância, regularidade, como a senhora falou, que me lembrou bem, né? E qualidade às 52 semanas do ano. Então, para entrar nesse mercado também do abacate é isso, né? Em São Gotardo, isso aqui eu acho uma judiação, uma região ótima, mas a terra vale 300, 400 mil reais o hectare, né? Tem quase 1.000 hectares de abacate, e hoje é provavelmente o segundo maior exportador de abacate, que é o Grupo Tsugi, lá de São Gotardo. Tinha café, tinha lixia, mais de 100 hectares de lixia, arrancou tudo, e é tudo 100% abacate hoje, né? Para exportação. Chegando no Ceará, é aqui, os primeiros projetos aqui, Biapina, São Benedito, Ubajara. Eu acredito muito no carrasco, né? Tendo água, o clima, porque mesmo aqui, com essa pequena diferença, você tem diferença na época de produção. O que nós precisamos aqui é garantir mais a segurança hídrica dessa região aqui. Projetos, né? A água de Tianguá está indo para onde? Está se perdendo todo. Tem que fazer mais barragens, né? Igual essa do Jaburu, teria que ter mais uns 2, 3 na serra, nessas áreas. Aí sim, tem muita terra ali, com grande potencial, tem clima excepcional para produzir o que quiser. É a única coisa, precisamos de políticas públicas que
leve a água lá para cima. Você investiu muito na parte baixa aqui. Se tivesse investido 10% do que investiu aqui embaixo, nas partes altas, as possibilidades seriam muito maiores, com produtos de alto valor agregado. Essa é a diferença que você pode produzir nessas regiões de altitude, é ter produção de coisas de valor agregado. São Gotardo vale 300 mil, 400 mil hectares, por quê? Porque você consegue botar batata, alho, né, o ano todo praticamente, cenoura o ano todo. Então, enquanto que nas regiões mais baixas já não é possível. Ali, nós estávamos falando da Bahia, a Chapada Diamantina, tem um potencial enorme para abacate, mas ninguém quer plantar por quê? Porque dá para plantar abacate, dá para plantar batata o ano todo, né, rotatividade muito alta, e falta água para toda ela, né? Quiser plantar, dá para plantar, mas falta água. Então vai naquilo que dá maior renda. E aquilo que nós falamos antes também, que frisou bastante. Quanto você vai gastar, né? Quanto de renda vai dar por metro cúbico de água, né? E quanto de emprego você vai gerar por metro cúbico de água que você vai usar para produzir essa fruta aí, né? Então, onde a gente tem observado os plantios, a área de abacate, é nessa área aqui, né? Onde está o Ernesto, tem 4, 5 pés de abacate, que já vem acompanhando vários anos, e sempre produz nessa janela. Dezembro, janeiro, fevereiro, que é na contraestação nossa, né? Aí outra área que está aqui, que foi plantada agora, é a extensão dela aqui, ó, do lado dessa estufa aqui. Ó. Esse quadrado está todo de abacate raiz hoje, do lado do Jaburu também. É uma área pequena, acho que dá uns 20 hectares ali. Mas isso aqui, ó, 2 de dezembro. As plantas não estão muito bem cuidadas, não está na melhor área, né? Mas eu recebi aqui do Ernesto, ó, dia 3 de janeiro, foi enviado dia 20 de dezembro. Né? Eu comi sozinho esse abacate, não dei para ninguém. Não, isso aqui, não autorizei ninguém a tocar nesse abacate, não. Ficou na minha sala. Né? Eu medi a matéria seca, 23%. Em dezembro. Aqui, ó. 21, 25%, tá? Isso em dezembro. E aqui 21% também está tendo plenamente já para exportação. Em março, maio. Aqui nós estamos fazendo muda. Estamos fazendo aqui no Ceará para levar lá para Brasília, imagina. Nós estamos com quase 30 mil mudas de raiz aqui hoje, nesse viveiro. Também temos um projeto lá em Brasília, perto de Brasília, em Buritis, projeto para mais de 1.000 hectares também de raiz, irrigado, né? Que já estamos com 50 e já temos mudo para mais 150 hectares esse ano ainda. E até mais daqui a 5 anos para chegar próximo de 1.000 hectares de abacate na região lá do entorno do Distrito Federal. Com esse propósito para exportação, até os donos estão agora na Europa vendo, para ver se realmente está fechado as vendas. E antes de plantar, o que tem que fazer? Tem que vender, né? Só planta se tiver vendido, se tiver negócio, porque plantar as curas. E todo mundo quer abacate. Né? Outro lugar que nós estamos começando um projeto também é Petrolina. É uma região com risco, né? Uma região marginal. Mas aquilo tudo, região marginal, o nome mesmo diz, né? Risco, porque será que por causa disso que tem nome marginal? Né? É um lugar de risco, mas se der certo, tem grandes possibilidades de ter ganho. E Petrolina também, qual a vantagem? Tem toda a infraestrutura montada, Pecking, o pessoal que são grandes empresas, da Manga, né, que já estão plantando, já tem 4, 5, está plantando 4, 5 hectares já, ou mais. Por quê? Se conseguir produzir, todos os clientes dele querem abacate. Já tem um cliente e já tem a infraestrutura do packing de manga para abacate. Né? O que está faltando? Faltando o fruto. E ao redor, eu já falei para eles, se andar um pouquinho mais, se for ali, mais 200 quilômetros, na Serra do Caririca, não, Apodi, não, como que é o nome ali? Araripe. Maravilha, aqui subiu o Exu, é outro clima ali, só falta chegar água.
Do lado ali também, indo para Jeremoabo, nas eólicas lá em cima, 700 metros. Nossa, é um espetáculo, falta água também. E genética, nós temos genética já para produzir nessas regiões, né? Se você for trabalhar com raiz normal, não vai produzir bem. Mas nós temos genética já que produz em regiões mais quentes. Tá certo? Então, acho que já falamos de tudo isso aí, do grande potencial que tem a região para produzir abacate. O que está tudo isso aqui chega? E temos aqui trabalhado com certa limitação também, né, fazendo aqui, esse é o abacate clonal que a gente chama. Eu considero, na abacaticultura do Brasil, um dos grandes gargalos, porta-enxerto. Aqui usa-se tudo que for a semente, está usando com porta-enxerto, né? Aí que dá essa variação, por isso que a gente não consegue ter essas produtividades. Você tem que ter o porta-enxerto clonal, e da semente a gente não consegue ter, né? Então nós fizemos já os primeiros porta-enxerto clonais também. Mas já tem esse viveiro fazendo também. Mas só que o custo aí dobra. Entende? Para fazer o clonal é o dobro da muda convencional. Se é 15, vai para quase R$30 a muda clonal. Porque é bem mais trabalhoso, né? Mas agora nós temos uma esperança também que na Austrália já estão fazendo para o laboratório. Aí sim, aí vai ser um grande avanço. Já está sendo, né? Mas falta chegar ainda à realidade nossa aqui. Mas é isso, pessoal. Obrigado por estarem até agora aí. Eu não sei se eu passei do horário. Tinha que me controlar aqui, tá? Mas é isso, pessoal. Estamos à disposição. Obrigado. Quer sentar aqui? Pode sentar, sim. Obrigado, Oswaldo. Parabéns pela apresentação. Convidar agora nossos palestrantes a, por favor, sentarem aqui. Vamos sentar aqui para tirar a fotografia. Bom, gente, nós vamos começar nossas perguntas e respostas. Eu gostaria de iniciar, né, aproveitar que eu estou já com o microfone na mão, fazer as primeiras perguntas aqui para os nossos convidados. Doutor Silvio Carlos, o senhor mostrou aí com clareza... Eu passo para você? Eu passo. Os trabalhos, o projeto do Banco Mundial, né, que a Secretaria SEDET, no âmbito da Secretaria Executiva do Agronegócio, tem juntamente com a FUNSEMI. E esse trabalho, em que aspecto positivo ele vai trazer, por exemplo, uma melhor oferta de água, um melhor uso da água dos agricultores no estado de Ceará? Obrigado, Vandermeer. O professor Oswaldo apresentou agora, e aí eu vi em vários itens ele apresentando a necessidade de água, né? Não, isso aqui, se tiver água, na Chapada do Araripe, lá se tiver água. Então, é o grande gargalo da nossa expansão de área irrigada, né? A gente precisa de mais água, precisa de água em locais estratégicos. A gente viu aí no passado várias empresas saírem porque não tinha água disponível para a produção de frutas, principalmente. E aí esse projeto vem para que a gente, com a mesma água que a gente utiliza hoje, a gente tem hoje produzindo diversas culturas, a gente quer, com esse trabalho do Banco Mundial, fazer o melhor uso dessa água, ou seja, a gente pode economizando, e a gente fez até um trabalho, um estudo em 2017, que a gente distribuía mais água para os irrigantes, pelo menos 20% a mais do que eles necessitavam. E isso, se a gente consegue economizar 20% dessa água, a gente pode expandir novas áreas. Então, o projeto vem para que a gente faça um uso eficiente, estimando o volume ideal para cada área, para cada bacia hidrográfica, fazendo essa interlocução com
Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, que é a COGE, e os irrigantes, para que eles possam conversar e saber exatamente o que é que um está plantando, o que é que está utilizando de água, o que é que necessita, e fazendo esse acompanhamento periódico, assim, rotineiro, com a questão da irrigação. A gente tem que irrigar bem, tem que usar eficientemente a água, e a gente fazendo esse somatório de eficiências, né? O seu José está utilizando bem, já economizou 10%, o seu Antônio, que é o vizinho, já economizou 10%. Então, tudo isso a gente vai fazendo esse somatório, daqui a pouco a gente tem uma nova oferta de água aí disponível para expandir a área. Então, é esse trabalho que a gente pretende com o Banco Mundial. Obrigado, secretário Silvio Carlos. Eu acho que essa grande seca que nós tivemos aí ao longo dos anos, ela nos trouxe dois importantes ensinamentos. Primeiro, que você precisa cuidar melhor da água, e para isso você precisa mensurar essa água. O agricultor, aquele que consegue mensurar a água que ele consome diariamente, ele consegue ter um controle melhor do uso dele. E o outro é você conseguir e observar, né, sentir na pele, digamos assim, o produtor sentiu na pele que ele conseguia produzir a mesma coisa com a quantidade menor de água, né? Às vezes ele aplicava mais água, acabava desperdiçando um pouco. E isso ele conseguiu entender que, mesmo trabalhando com 20%, 15% a menos de água, ele conseguia produzir um produto com a mesma qualidade, né, com o mesmo sabor e com a vida de prateleira. Professor Oswaldo, obrigado por ter participado conosco aqui desse dia. E eu, nesse mesmo tema, eu fiquei curioso com a demanda de água, tanto do mestilo quanto do avocado, né, do Hass. Quantos litros por planta dia, mais ou menos, cada cultura necessita? No caso do mirtilo, nas condições do deserto, que não chove nada, é em torno de 3 litros por planta dia. Tá? Agora, nas nossas condições, que no período de chuva, mas de qualquer forma, como é feita a oferta de irrigação, a gente tem administrado em torno de 2,5, menos de 3 litros por dia, ao longo do ciclo. Agora, já o abacate, o consumo é maior, né? Mas só que são bem menos plantas, né? Pode chegar a 250 litros por planta, uma planta adulta. Mas aí você vai ter 500 plantas ou 300 plantas, dependendo do tipo de espaçamento que você utilizar. E muitas vezes nem é o ano todo, né? Nas nossas condições tem um período da chuva, então pode ser menor. Isso estou falando em condições, extrapolando as condições do deserto, onde não chove nada, né? Obrigado, professor Oswaldo. É que a gente, dentro dessas limitações de água, a gente já imagina, né, como usar melhor a água e a aplicabilidade da irrigação, da importância da irrigação para boa produtividade dessas culturas. Agora, como eu já fiz as minhas perguntas, eu deixo aberto ao público, por favor. Nada menos que 50 perguntas. Bom dia, quase boa tarde. Deixar uma pergunta tanto para o Oswaldo quanto para o Silvio, e meio delicada, quando a gente vai pensar que daqui a pouquinho tem eleição, né? Mas, enfim, minha formação como agrônomo, e principalmente com a parte de pós-colheita de perecíveis, eu sempre enfrentei questionamentos, não só aqui no Brasil, mas no exterior. Por que o Brasil não consegue se organizar e exportar outras coisas, né? Então, por exemplo, a gente manda aqui do Nordeste melão, né? Tomate, pimentão, etc., não entra na pauta de exportação. Agora está começando, né, a ter um movimento. Frutas, então, nem se fala. Eu tenho mais de 30 anos de formado, quase 40.
O Chile, na época que eu me formei, já era uma potência em exportação, sem água, sem terra, sem nada, né? E a gente não consegue chegar lá. E, finalmente, chegando na pergunta, né, eu acho que o Silvio está numa posição muito interessante, como secretário de agronegócio, e o Oswaldo como professor na UNB. Por que o Ministério da Agricultura não investe nisso? O que falta para a gente cutucar, né? Não sei se tem alguém aqui do Ministério da Agricultura, se eu vou incomodar alguém aqui, né? Mas é uma pergunta que eu já tive que responder e não sabia como responder. Eu queria ver se vocês conseguem responder. Essa é uma crítica que eu venho fazendo, principalmente, já chamei em público, a Embrapa, por exemplo. Como é que não tem ninguém trabalhando com abacate na Embrapa? O próprio mirtilo mesmo, não é uma coisa recente, já tem tempo, né? Mirtilo tem pessoas lá em Pelotas, mas está num eixo já, na verdade, teria que estar, o contrário, teria que estar aqui para cima. E com relação ao mapa também, a questão de registro dessas novas variedades, esses materiais protegidos, né? Tem que ser mais célere, né? Tem que ser mais rápido esses processos todos. No Peru a gente vê o contrário, né? O pessoal de lá chega falando o que se está precisando, né? E as coisas saem em questão de 3 meses é o máximo, né? Se não tem como fazer quarentena, a empresa faz a quarentena. Porque o nosso sistema, até, não é criticando, mas o nosso sistema do Brasil é bem melhor que lá a Senasa do Peru, por exemplo, ou os órgãos de pesquisa do Peru, né? Mas só que são as grandes empresas que estão fazendo, né? Eles levam as demandas, mas pelo menos não estão tentando atrapalhar, isso que eu entendo. Não está colocando obstáculo, pelo contrário, está perguntando o que eu posso fazer para avançar, para ser... Porque muitas variedades, você leva 2, 3 anos, muitas vezes, para ter ela aqui, já passou a época dela, já tem novos. Então, a gente tem uma defasagem nesse aspecto de trazer, ou mesma coisa com a questão de produtos, né? Registro. O abacate, se não me engano, no Brasil nós temos 70 com algum produto que tem registro para abacate. Mas no Peru tem 700. Então, aí fica mais difícil, né? Então, tem esse complicador. Eu acredito que são políticas, né? São políticas públicas que tem que ser... O Tom está participando já há quantos anos, Tom, da Minor Crops? Desde a época do seu pai, eu participava 20 anos atrás. Antes disso eu já participava, acho, quando era seu pai. E ficou quase 20 anos para sair alguma coisa. Não pode. Essas coisas têm que sair menos tem que ter data, tem prazo para terminar, tem data para começar, tem que ter data para terminar. Não pode ficar essas coisas ad eternum, né? Nunca termina, nunca põe um ponto, ninguém parece que tem coragem de assinar o negócio ou colocar uma medida provisória para liberar isso, aquilo. Tem coisas lá, por exemplo, no Peru, que eu vejo nas entrelinhas, se o produto não tiver registro, não tiver um produto similar no país, que tenha registro no outro país já que está produzindo, e ela é importante, né? Você pode trazer aquilo sem impostos. Pode importar ela diretamente. Entende? E por tempo, né? Questão de... Eu estava falando do hormônio mesmo. Não sei se a pessoa tem alguém da uva aqui, o próprio Protone mesmo, né? Com um bom tempo aí, agora tem registro, mas até então o Brasil permitia trazer fruta de fora que usava o produto, mas não permitia usar aqui no Brasil. Então, são coisas assim que, no meu ponto de vista, são inconcebíveis, né? Não dá para entender. Então, nesse ponto, eu acho que nós temos que acordar. Eu acho que no Brasil não acordou para isso ainda, né? De ter políticas aí mais agressivas, né? Voltadas à agroexportação. Outra questão também é porque o nosso mercado interno é muito grande, né? A diferença, por exemplo, está falando do Chile. O Chile, se for colocar tudo no mercado interno, não tem barriga, não tem estômago para digerir toda a fruta que eles produzem. Tem que exportar.
Mas um paísinho daquele tamanho exporta, por exemplo, cereja hoje, que é outra fruta que vale bilhões, exporta 13 bilhões só em cereja. É um cantinho lá no sul do Chile. E vai chegar a 5 bilhões de exportação, só com cereja até 2025, com o que já está plantado. Então, Silvio, ajuda aí. Não, realmente é complicado. O setor, a gente vê um país tão grande e como uma referência do agronegócio mundial, né? E sempre crescendo, crescendo, crescendo. Imagine se a gente tivesse um Ministério da Agricultura mais ativo, mais... não estou só falando só do Ministério da Agricultura, mas diversos órgãos também, governo federal e governo estadual também, de vários estados, que fossem mais ágeis e pudessem apoiar mais esses projetos, essas ações. A gente estaria aí num patamar totalmente diferenciado no mundo aí, em termos da fruticultura e da agropecuária mundial, né? Então, mas potencial, que a gente apresentou aqui, a gente tem um grande potencial e precisa, sim, precisa das políticas públicas, precisa do governo, dos governos municipal, estadual e federal ajudando. Realmente é uma luta incansável. Assim. Eu que estou no Estado, eu tenho trabalhado isso bastante, e a interlocução com o Ministério da Agricultura é até boa localmente, mas nacionalmente é difícil. E também recurso a gente não vê, né? Pelo menos no tempo que eu estou aqui no governo do Estado, eu nunca vi ações para os projetos, né, com o Ministério da Agricultura. E aí a gente precisa continuar, vamos ter que continuar aí batalhando, tentando aí ver se a gente consegue um apoio maior, porque, por exemplo, esse centro mesmo, centro de cultivo que a gente está criando, construindo, recurso só do Estado. Só do Estado. A questão quando tem dinheiro, é um dinheiro engessado demais, não tem como você... tanta burocracia, né? Esse dinheiro público, que eu mesmo já tenho bom tempo que nem aplico, porque é pouca coisa, a mixaria ainda tem... Você não pode usar para isso, não pode usar para aquilo, enfim... Se quiser comprar alguma coisa diferente, tem que pedir permissão, tem que ser adivinho, daqui a 3 anos que você vai precisar. Você quer mudar, tem rúbrica para isso, para aquilo, tem que ter 3 propostas. As coisas estão feitas para não funcionar, né? As coisas estão feitas para não funcionar. Quem quer trabalhar direitinho, não trabalha. E você tem que ficar correndo atrás de tanta besteira, de tanta porcaria aí, e tem que ficar mentindo toda hora. Você vê recurso público hoje, não pode fazer obra, não pode fazer aquilo, daí tem que pedir, eu tenho dinheiro, mas não posso comprar isso, daí tem que pedir nota de outra coisa. Como é que faz um negócio desse? Já está errado. E é comum você ver isso aí, na rotina. Então, eu mesmo fui punido. Peguei um dinheiro uma vez e tive que devolver, porque fui fazer um negócio que eu não podia, eu tirei a nota daquilo, tive que devolver o dinheiro. Além disso, é punido ainda. Fui querer economizar o negócio, né? E não quis tirar nota que não fosse aquilo, né? Porque senão você pede para o aluno, tira a nota disso aqui. Fala, já está. Aí que começa, são pequenas coisas, mas as coisas não podem ser assim. As coisas têm que ser assim, está aqui o dinheiro, faz o que quiser. Não é? Eu quero o resultado, mas atrás do resultado a pessoa não vai te fiscalizar. Não é? Fica lá verificando a nota para ver se você comprou aquilo ou não. Tem que ficar pedindo licença, permissão para comprar. Que é isso? Está aqui o dinheiro, se você quiser comprar o carro para precisar disso, compra. É que nem nos Estados Unidos, qualquer outro lugar é assim, você tem ali $100 mil. Você precisa contratar alguém, contrata. Você precisa comprar carro, compra. Precisa de gasolina, compra. Não tem. O importante é o resultado final. As pessoas, se não dão atenção ao resultado final, fica aí empacando as coisas com tanta entrelinhas de burocracia que falar para você, não dá coragem de trabalhar desse jeito, não. O Estado é uma coisa. Opa, aqui. Aí. Pronto, gente. Então está faltando agora 49 perguntas, tá? Mais
pergunta aí na São Diego. Bom dia a todos ainda. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os apresentadores aí, brilhantes exposições, parabenizar o secretário Silvio. É gratificante assistir aqui e ver como o Estado avançou nas prospecções, nos estudos, nas prioridades, na exploração de potencialidades do Estado, que nós temos muitas. Parabenizar aí o professor Oswaldo por essa longa trajetória que ele tem nesses cultivos e pela demonstração de conhecimento que ele tem em todos, tanto no âmbito interno como no de exportação. E parabéns a todos pelas exposições. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um dos palestrantes. Primeiro ao secretário. Nós temos potenciais, de fato, mas existe, até já conversamos isso algum tempo atrás, mas toda a nossa vocação de exportação, ela passa pela questão hídrica. Enquanto isso não for equacionado, nós não vamos avançar. Eu faço, então, uma pergunta que tem um duplo entendimento. Nós temos dentro dos polos produtivos, quer dizer, considerando aquele que tem maior disponibilidade de recursos hídricos, e esse estudo de economia de água é louvável, mas ele passa por uma questão cultural, de absorção, e isso demanda um tempo. Assim, sendo bem pragmático, nós precisamos de ações de curto prazo. A iniciativa privada, para expandir isso, ela precisa de curto prazo. Isso. Então, assim, o que é que o Estado enxerga em ações de curto prazo? Tem um polo que possa ser priorizado, que já tem um maior favorecimento hídrico, para dar uma certa prioridade nesses polos, para desenvolver mais rápido, aproveitar esse potencial. E como é que está a nossa solução mais definitiva, principalmente para atingir essa questão do lado leste do Estado, que é com a transposição. Há quantas andas isso aí? Hoje eu sei que o canal já está passando com água por dentro de algumas áreas e você não consegue extrair uma gota d'água de dentro desse canal. Essas são as coisas que acontecem nesse país. Temos que esperar, talvez, que o canal conclua totalmente para poder viabilizar a exploração dessa água. Então, assim, existe alguma ação de que já possa explorar essa água antes que essa obra chegue com a água, que é um ponto final? Essa seria a minha pergunta dedicada ao Silvio. E no professor, em relação ao abacate, quer dizer, nós estamos falando de abacate Hass, é um cultivo voltado essencialmente para a exportação. Como o senhor mesmo falou, não é uma atividade dedicada para o mercado interno, tanto ela como o mirtilo. E dentro desse contexto, a gente se depara com grandes gigantes, grandes players no mercado de exportação. Nós temos aí empresas como Westfalia, Mission, Campo Sol, são gigantes no mercado, sem se falar algumas empresas lá menores, mas que também estão crescendo lá no sul da Espanha, em Málaga. Mas, assim, nós vamos ter competições acirradas nisso aí. E nós, pequenininhos aqui, ainda com as dificuldades que a gente tem, assim, você conseguiu, nesses estudos, pensar alguma vantagem competitiva que a gente possa ter? E eu vou citar um exemplo da manga. Como é que nós competimos com manga? Manga, nós temos grandes players também no mercado. Nós estamos aí, provavelmente, o 7º maior, mais distante produtor, exportador de mangas, mas nós conseguimos, por quê? Porque nós conseguimos fazer manga o ano inteiro. Nós conseguimos estar no mercado o ano inteiro. Isso é uma premissa básica da exportação. Foi assim que nós conseguimos competir com o Peru, com o México, com a África. A gente explora está no mercado o ano inteiro, embora concentre uns volumes maiores nas janelas residuais que ainda existem. Então, aqui no Ceará, supondo que a gente vai desenvolver um projeto de abacate, que vantagenzinha a gente poderia pensar como um ganho comparativo em relação a esses gigantes aí do mundo afora? Obrigado, Tomi. Bom, com relação a recursos hídricos, a gente já melhorou bastante. E esse ano, graças a Deus, está bem confortável.
Esse ano está bem confortável, que eu digo confortável, assim, até certo ponto confortável em termos de a COGE pedir para a gente, para a nossa equipe, para o comitê, para a Câmara Temática de Água, se existia mais demanda de água para produção, para agricultura irrigada, e a gente não encontrar produtor. Eu estou dizendo que não é para sempre isso, mas esse ano. A gente recebeu 64 milhões da transposição de São Francisco ano passado, esse ano devemos receber 100 milhões de metros cúbicos da transposição de São Francisco, tendência que venha mais, novas infraestruturas que estão sendo viabilizadas, e tivemos um ano de boas chuvas, né? Assim, um período de boas chuvas esse ano, e que nos dá um certo conforto e um certo ânimo para a produção. Agora, não é porque hoje, nesse ano, a COGE perguntou se existia mais demanda e a gente não tem, que a gente pode encher o vale de produção, porque aí você, no próximo ano, talvez não seja o mesmo. Mas eu digo que as coisas estão melhorando nesse sentido, com a transposição, com alguns programas de eficiência melhorados, monitoramento de bacias de água subterrânea também, novos poços também que foram abertos, e agora a gente tem um programa interessante, que é um projeto interessante no estado, que é o Malha d'Água, que aí também vai fazer uma parte de economia de água aí de alguns reservatórios, principalmente agora no Sertão Central. Mas a gente tem um potencial grande assim, de novos projetos. A gente está falando aqui só de lado Baixo Jaguaribe, Baixo, Médio, Jaguaribe e tudo. Mas a gente tem um potencial também de grandes projetos para a região norte, principalmente no município de Granja, ali no Coreaú, e tudo que a gente tem potencial ali para crescer, e tem um projeto de uma grande barragem para lá. E temos na Ibiapaba também, aí é uma defesa que a gente faz, que é o açude de Lontras, né? A gente trabalhar com o governo do estado, essa questão do projeto do Lontras. O Lontras foi sempre aquela questão, eu não vou construir, o Lontras não é prioridade, porque não tem demanda. E a demanda não chegava porque não tinha o Lontras. Então, sempre foi isso, assim. E nos últimos anos, eu tenho trabalhado com a SRH, dizendo que o Lontras se o Lontras for construído, vai ter demanda. Então, a gente tem que fazer esse trabalho e essas defesas que a gente tem feito. O que eu vejo de positivo nesses últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, é a interlocução entre SEDET, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, apresentando vamos dizer assim, uma função social da água para a SRH, dizendo, SRH, se nós tivermos água aqui, a gente vai gerar emprego e renda no interior, então a gente precisa dessa água aqui, fazer esse trabalho. Não, só vou liberar tanto, a nossa equipe senta com a SRH e diz, não, mas você pode liberar um pouco mais. Foi assim que a gente conseguiu mais água ano passado para o Dija, para o Tabuleiro de Russas, e é o trabalho que a gente faz. Essa interlocução tem que ter. Recursos hídricos por recursos hídricos, ele vai estar sempre buscando a reservação máxima, e a gente quer o uso eficiente dessa água, a otimização desse uso. A água para produção de riqueza, né? Então, esse é o trabalho que a gente faz. Antes de entrar na questão do abacate, dando seguimento à água, eu acredito que tem que realmente, que nem lá no Araripe, já levei vários empresários grandes ali que ficaram muito entusiasmados com as terras, tudo, mas aí entra a questão das licenças, né? Para você ter a licença para perfurar poços. Até tem gente para furar um poço de 1.000 metros hoje, não é nada muito novidade, mas você vê que na Agrícola Famosa já tem quase 20 poços profundos ali. Né? Investimento de 5 milhões, 6 milhões hoje. Se der a garantia de ter água mesmo, como diz ali, tem poços da Petrobras que dá 400 metros cúbicos por hora. Se tiver um volume de água desse daí,
né? Eu vejo projeto no Peru, o cara puxando 16 quilômetros de poço para jogar no piscinão para plantar abacate, né? E, incrível que pareça, toda a água que está nos projetos lá do Chavimoca, essas coisas, foi feito com recurso brasileiro. O que está dando todo esse impulso na fruticultura peruana tem uma contribuição muito grande brasileira, desses projetos de irrigação, que foi toda feita praticamente pela Odebrecht. As grandes obras do Peru todas foram feitas por ela. Mas está gerando riqueza agora, está gerando muita riqueza, mão de obra, né? Então, eu sempre digo, tem que abrir, né? O governo, que seja 1.200, se tiver água ali em cima, eu vejo aqui do lado, nossa, dá uma tristeza no coração, ver aquelas terras planas, com um clima maravilhoso daquele, nada, pasto, muitas vezes tem um pasto, uma cozinha ali, e um potencial para produzir ali é enorme, e gerar muita riqueza. Estrategicamente, localização também, do lado do asfalto, do lado do aeroporto. Meu Deus. Chegando à tua pergunta agora, o abacate que eu estou colocando, falei das janelas. Mês de dezembro, janeiro, fevereiro são os meses onde tem menor oferta de abacate. Então, mesmo aqui, no caso para pequeno produtor, teria a opção, né, do mercado interno. Tem que dimensionar isso, porque se plantar demais, também o mercado interno não absorve. E para exportação também, o mundo inteiro, esse período aí, é o período de menor oferta, né? Na Europa mesmo, onde vai produzir, Málaga também tem uma série de restrições de água e de terra também, né? Está indo em Portugal também, mas tudo não tem onde crescer muito ali. É nisso que nós estamos objetivando também no Egito, a janela que vai produzir é essa. Então, tem uma janela muito boa, no meu ponto de vista, para o abacate, não só mercado interno, como exportação. Se você tiver volume grande, né, que viabiliza a exportação está de portas abertas aí, para qualquer volume que você tiver nesse período. E se for o volume menor, tem que ter pelo menos, né, apesar que tem uma logística boa, né, da Serra para São Paulo, sai caminhão todo dia, né? Então, eu acho que tem espaço para os dois, nesse caso. Mas a grande vantagem, realmente, que eu coloco competitiva do estado do Ceará é a janela de produção, no caso do Rice. Gente, nós temos 10 minutos, vou fazer um bloco com o doutor Zé Ismar e com a nossa colega aqui, tá? As duas perguntas para a gente... Ok, muito boa tarde a todos. Parabenizo aí aos dois palestrantes, foram, na verdade, duas palestras com cunhos diferentes, mas extremamente importantes para que a gente possa se situar dentro da visão, que eu diria, não só do Estado, como também da iniciativa privada, o que é que está acontecendo com relação a algumas ações que o Estado está desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, também algumas considerações com relação a algumas culturas também que despontam como importantes para a economia, possivelmente, do Estado do Ceará. Mas eu vou entrar num outro campo, tá certo? O nosso campo vai ser mais a parte relacionada com uma cultura que nós entendemos extremamente importante para o Brasil e que está hoje com algumas dificuldades. É a questão relacionada com a cultura do cajueiro. Nós entendemos que é importantíssimo a gente retomar o crescimento da agroindústria do caju do Brasil, não é só do Estado do Ceará, não. Hoje nós estamos numa posição pouco grata, que eu diria. Nós éramos eu diria, um player importante, hoje nós somos um player secundário. E nós entendemos que isso não deve continuar a acontecer. Na nossa visão, nós temos um cabedal de conhecimento extraordinário hoje na cultura do caju, temos um potencial extraordinário. Infelizmente, nós perdemos uma série de oportunidades. Por quê? Porque hoje nós temos tecnologia, nós temos um mundo que está ávido por amêndoa e também pelo produto pedúnculo, porque o pedúnculo tem um potencial muito grande que agora gradativamente está sendo descoberto. Então, secretário, aí vai uma pergunta diretamente para o Estado. O Estado ele precisa ter mais atenção com relação à cajucultura. Tá? O Estado ele precisa, na verdade, se dispor
juntamente com a iniciativa privada, principalmente a Federação da Agricultura e a Federação da Indústria, em compartilhar esse novo momento que nós estamos entendendo importante para a economia da cajucultura. Nós temos aí alguns programas importantes, o Prodeté, ele pode dar um esforço muito forte na questão da cajucultura, nós temos que pensar a cajucultura em escala, não é só apenas em detalhes. E hoje nós temos essa possibilidade, porque tem claramente, hoje, estudos que mostram onde nós devemos investir, tá certo? Na cajucultura com segurança, tá? Com possibilidade de trazer de novo o esteio desse setor, eu diria, para a economia do Estado e do Brasil. Então, a minha pergunta é o seguinte, Estado, secretário, qual é a preocupação do Estado hoje com relação à cajucultura? Fazer logo? Bom dia a todos, né? A minha pergunta vai para o senhor Oswaldo, né? Que é o especialista em frutas. Vai fugir um pouco do tema das frutas que ele falou, mas eu gostaria de saber se o senhor poderia dar assim um pouco de atenção, só um pouquinho sobre o quicã, se o senhor sabe dizer se aqui tem alguma possibilidade no Nordeste sobre o quicã. Se o senhor conhece, já havia alguma cultura. Sim, isso. É bloco? Só para te dar uma posição do mercado de quincan, que eu conheço. Eu conheço um produtor de Campinas. Ele faz muito dinheiro com quincan, com 5 mil pés de quincan. Deve fazer R$1 milhão de repente. Mas só que ele entrega aquilo que eu falei, tem que ter regularidade, constância e qualidade. Que ele tem. Ele entrega toda semana para o Grupo Oba 1.000 caixas. A R$15 o quilo. Mas esse é o mercado. Se produzir mais, não tem. É um nicho de mercado. Desculpa. E o restante ele exporta. Tem mercado para exportação. Mas o quincan é um mercado pequeno. De milhões, de repente. Puxa, pegou. Estou com Covid, será que? Não, no Nordeste eu não conheço. E também é uma fruta que não tem... O pessoal não conhece, né? O consumo não conhece. Eu tenho 2 pezinhos lá em casa, é o ano todinho ele produz. O ano todinho ele tem. Graças a Deus. Aí eu tinha pensado que não vejo praga nele, não. Até agora, tem 2, fazer 4 anos, viu? 100%. Sem ser nem ligado. Olha, por isso que eu falo, aqui é uma terra abençoada, secretária. Dá de tudo o ano todo. Na serra a mesma coisa também, as tangerinas, essas próprias tangerinas, falta cor, né? Falta um pouquinho de amplitude térmica para ter cor melhor, né? Mas você consegue produzir, mesmo tem ali, né, tem uns, o W. Murcotte, por exemplo, produz o ano todo. Se você colocar numa câmara com etileno, você dá cor nela, mas tem fruto o ano todo. Bom, só respondendo a pergunta do Zé Ismar, sobre caju e questionamento, né? Bom, o Estado ele tem 2 secretarias que cuidam do setor agropecuário. Uma é a SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que aí cuida da agricultura familiar, do pequeno e tudo, e no caso a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tem uma Secretaria Executiva do Agronegócio, que aí faz ações com aqueles objetivos que eu citei, voltando à questão do aumento do PIB, geração de emprego, e a atração e promoção, né, de novos investimentos, né? Basicamente é isso, atração e promoção de novos investimentos,
para que a gente consiga gerar mais, uma economia mais forte no setor agropecuário. E a questão da cajucultura, ela foi bem tratada e, ao longo dos anos, muito, assim, teve bastante investimento na SDA, principalmente no programa de renovação da cajucultura, né, com distribuição de mudas, a substituição de copa e tudo, porque a pomar que a gente tem, ele já está ultrapassado, e aí a gente tem praticamente o mesmo pomar que a gente tinha vários anos atrás, mas ele diminuiu a produtividade, e aí foi diminuindo a produção. Aí nós tivemos vários problemas, o Zé Ismar sabe disso, as indústrias foram saindo, as que ficaram estão trabalhando muito a questão de drawback, né, trazendo castanha de outros países e processando aqui, exportando. E isso afetou bastante o setor. O setor foi sendo... É um setor de grande importância para o Estado, um setor que aí se reinventou também. Nós temos um centro nacional aqui, né, que envolve basicamente a cajucultura. Foi muito focado nessa questão da cajucultura aí. Bons pesquisadores que aí trabalharam, e aí a gente tem uma evolução com a suco clarificado de caju, com alguns produtos nesse nível, mas que ainda a gente precisa fazer mais investimento. A própria SDE, a antiga SDE, por meio da ADES, a gente investiu bastante na cajucultura, com alguns projeto de cajucultura de alto desempenho, com a cajucultura onde a gente tinha alta produtividade, saía da nossa média aí de R$ 300 quilos por hectare para 3.000 quilos por hectare, né? Que é essa questão, ou seja, uma cajucultura moderna, mas que também não se viabiliza se não tiver mercado. Né? Não adianta eu produzir só caju de mesa se eu não tenho mercado, né? Mas aí tem a castanha. Então, isso tudo a gente tem algumas ações. E aí outro projeto também que a gente tem envolvido, né, eu estou vendo o Mauro ali, é a questão da cajucultura, dos programas de orgânicos também, né, a certificação dos produtos orgânicos. A gente vê que tem exemplos exitosos de produtores produzindo com qualidade, produzindo com sustentabilidade. Você não precisa nem ser irrigado, né? Não precisa nem estar irrigado. E a gente vê que a cajucultura é possível. Só que aí existe também mercado. Às vezes, o produtor, ele, ao invés de investir na cajucultura, ele investe em outro setor que dá mais dinheiro. Se eu perguntasse para um produtor, por que aqui, estou vendo aqui o Léo, por que aqui, ao invés de produzir goiaba, você não está produzindo caju? Ele tem um mercado para goiaba, né? Um mercado, inclusive, é uma cultura, uma atividade que falta. Eu recebi, só dar um exemplo, eu recebi um empresário agora, segunda-feira, pediu para conversar comigo, porque ele é produtor de polpa de fruta. Ele disse: Silvio, rapaz, eu estou com sérios problemas, porque eu não tenho polpa, não consigo arranjar vendedor de acerola e de goiaba. Que eu estou querendo fazer polpa de acerola e goiaba. Mas não sou eu não, Silvio. Todo produtor de polpa está com dificuldade em acerola. Acerola, a gente tem a questão agora do boom da vitamina C. Pós-pandemia, vitamina C, pessoal colhendo verde, produzindo, tá aí, a Itaueira é está produzindo direto, comprando todo mundo. Quem tiver acerola, eles compram. Acerola para vitamina C, compra verde. E a madura, ou seja, aí vai faltar a madura para ele fazer polpa. Então, e é direto. E não tem, e mesmo para a vitamina C, as indústrias todas querendo. Porque tem um mercado fabuloso aí. Goiaba, da mesma forma,
e a gente tem um diferencial. A gente produz muito menos aqui. Muito menos, né? Então, é mercado. Voltando agora para a cajucultura. Tem um projeto fabuloso que a gente tinha, que a gente até apoiou e tudo, mas não foi para frente com a Embrapa, que era trabalhar o pedúnculo, que o Zé Ismar falou muito bem, que tem um potencial grande, que é muito pouco explorado e muito pouco pesquisado, mas era um projeto junto com a Embrapa para tirar um pouco da astringência do suco de caju e transformar o suco de caju em suco base. O maior suco base que a gente tem é suco de maçã. Maçã, então você faz aquele suco, e aí tem um mercado fabuloso nisso. Se a gente consegue isso, a cajucultura ia sair para outro patamar. A gente ia achar um nicho ali. Voltando à acerola. No início, fazia agronomia, né, Vandenberg? A gente fazia agronomia, e a acerola começou a crescer, todo mundo queria plantar acerola para acerola. Depois ninguém queria mais produzir acerola, porque não tinha mais mercado. Fazia era lama lá para colher, ninguém queria mais acerola. O que é que aconteceu? Veio a vitamina C, colher a acerola verde, produzir, extrair, fazer em pó e exportar para os Estados Unidos. Aí a acerola agora, está todo mundo querendo produzir e não tem. É tudo mercado, né? A gente vê essa questão. Então, o que está faltando na cajucultura, projetos de incentivo à renovação do pomar, que está totalmente ultrapassado, renovação do pomar, e estímulo ao mercado. Se a gente não encontra mercado da amêndoa no mundo, fabuloso, é fabuloso. Mas, felizmente, as indústrias encontraram um formato mais barato de fazer, que é o drawback, trazer. Então, eles não ficam muito dependentes da produção aqui. Mas gerou justamente porque nossa produção diminuiu, e eles foram buscar onde é que a gente tinha oferta de amêndoa no mundo barato. E aí estão traz processo e tudo. Ganhando dinheiro. O que vale é o dinheiro. O que eu sempre digo, que a gente não pode ter apego e nem apelo e nem romantismo por uma cultura. Né? Porque o que vale mesmo no produtor, no final das contas, é o dinheiro. É o que a gente vai ter, é um negócio, é o seu negócio. Logicamente, a gente queria produzir aquela cultura mais bonita, porque a gente tem aquele romantismo, mas o que vale é dinheiro. Seja camarão, seja manga, seja avocado, né? O que vale é você ter o mercado e melhores condições de produzir, ter tecnologia e acertar nessa cultura aí. Então, é isso que a gente... como você falou, o pessoal estava arrancando abacate, né, para produzir tangerina, né? Mirtilo para produzir tangerina, porque já não estava dando mais... Ali, a tangerina tinha um bom mercado e ele produzia e tal. Então, é isso que a gente vê. E a cajucultura tem... que a gente, concordo com o Zé Ismar, o Estado não pode parar e tem que puxar um pouco mais a Embrapa aí para ajudar nesses projetos. Bom, obrigado, secretário. Eu gostaria de pedir desculpas aos meus dois amigos. Né? Eu fui avisado aqui que o tempo está esgotado. Mas, olha, eles dois vão sair por aqui, ó, passar naquele corredor ali. Vocês já taiam ele aí, eles dois, que eles tiveram as dúvidas de vocês, tá bom? Mil desculpas aí aos meus amigos que queriam fazer a pergunta, mas eles vão passar aí, viu? Onde o senhor está, tá certo? Eu gostaria de agradecer ao professor Dr. Oswaldo Yamanishi, ao secretário executivo do Agronegócio, Silvio Carlos, especialmente a vocês que nos acompanharam durante toda essa manhã. Muitíssimo obrigado. Tenham todos uma boa tarde e um bom evento.